E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos trabalhar com o governo de Ernesto Geisel, que se estendeu de 1974 até 1979. Bom pessoal, quando nós falamos no governo, nós temos que apresentar a ambientação. Após o mandato de Médici, Geisel foi indicado pelo alto comando militar para sucedê-lo, tá? Então quem vai escolher, na verdade, vai ser o alto comando militar. Pela primeira vez, no entanto, havia um concorrente indicado pelo partido de oposição. É a primeira vez que isso aqui acontece dentro do regime militar, tá? Que vai ter aí um concorrente que foi indicado. Foi, no caso, a anticandidatura do deputado Ulisses Guimarães. É o termo que os livros trazem, né? Foi a anticandidatura do deputado Ulisses Guimarães, que, no caso, pertencia ao MDB. Muito bem, o Geisel, gente, ele foi eleito pelo colégio eleitoral com os votos dos membros da Arena, evidentemente, e assumiu o cargo de presidência no dia 15 de março de 74. Essa é a data que Geisel assume. 15 de março de 74, tá? Aqui então nós temos a imagem do Ulisses Guimarães, né, que que teve a sua anticandidatura, que pela primeira vez teve um candidato aí, né, dentro do regime militar. E nós falamos uma coisa interessante. O que é o colégio eleitoral? Para quem for fazer concurso também, sobretudo, né, os que estão agora em voga. O colégio eleitoral, pessoal, é uma instituição composta por membros do Congresso. Então, os membros são do Congresso e delegados das ALE, né, das Assembleias Legislativas Estaduais. Muito bem. OBS 3. Geisel já havia sido chefe do gabinete militar no governo de Castelo Branco. Não precisa saber essas informações, gente, os cargos que Geisel ocupou. Eu só estou colocando para você ter uma ideia, porque da mesma forma que a Costa e Silva foi lá o ministro na pasta da guerra durante o governo de Humberto Alencar Castelo Branco e depois acabou se tornando presidente, aqui nós temos uma situação parecida. Geisel, antes de ser presidente, ele já passou por vários cargos. Inclusive, foi chefe do gabinete militar no governo de Humberto Alencar Castelo Branco. Então, lá no governo de Castelo Branco, Costa e Silva foi ministro da guerra. Ernesto Geisel foi chefe do gabinete militar. E depois, posteriormente, no governo de Costa e Silva, ele foi presidente da Petrobras, gente. Então, não era uma pessoa qualquer, você entende? Foi chefe do gabinete militar, foi presidente da Petrobras e depois, no governo seguinte, no último governo, antes dele, né, que foi no governo Médici, ele foi ministro do Superior Tribunal Militar. Então, era uma pessoa envolvida com a alta cúpula militar, então nada mais, nada menos do que escolher quem? Ernesto Geisel, certo? Muito bem. E a gente vai ter, então, a abertura política. Isso que é uma conotação muito importante quando se fala em Ernesto Geisel, a questão da abertura política, tá? Só que claro que houve uma articulação em torno dessa abertura. E com a posse de Geisel, né, quando ele toma posse, o general Goberido Couto e Silva voltou ao poder. Eu não sei se vocês lembram, mas durante o governo de Humberto Alencar Castelo Branco, Goberido Couto Silva foi o chefia daquele órgão SNI, Serviço Nacional de Informações. Então, não sei se vocês conseguiram perceber que todas essas personagens, a gente fala, esses nomes, essas nomeiadas que vocês estão ouvindo aí, todos eles participaram do regime militar e em cada governo desempenhou determinada função, né? Então, vai e volta, vai e vem, né? Cada um aí desempenhando uma respectiva função. Então, no governo Geisel, o Goberido Couto Silva volta ao poder. E aí, ambos, tanto o Goberido quanto o Geisel, eles articularam um projeto de abertura. Só que essa abertura ela teria que ser lenta, gradual e segura. Isso é termo de prova já
caiu em prova e sempre vem caindo, na verdade, certo? Uma abertura como lenta, gradual e segura são os adjetivos que você não pode se esquecer. Rumo a uma indefinida democracia relativa. Perceba que democracia relativa está evidenciada entre aspas. Bom, o Golbery do Couto Silva, que vocês já conhecem. A abertura de fato se concretizaria e de fato seria lenta e gradual, embora fosse também tremendamente insegura, certo? Porque era algo assim que, né, ninguém estava pensando, então era algo assim inseguro, ninguém tinha certeza de nada. Então não apenas uma economia em crise, mas também a reação ousada e petulante da linha dura colocariam permanentemente em xeque os planos de distensão imaginados por Golbery e implantados por Ernesto Geisel. Então perceba que os dois vão atuar juntos, em conjunto. Embora disposto a levar em frente seu projeto reformista, Geisel não hesitaria em endurecer sua relação com a oposição, todas as vezes em que achasse necessário. Então, na prova, a pessoa pensa, Geisel tem que lembrar de uma pessoa, né, mais tranquila, uma pessoa mais maleável, mais disposta a negociar relações diplomáticas. Bem, não é bem assim também, né, gente? Tudo bem que ele tinha uma intenção de promover uma abertura lenta, gradual, blá, 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 blá. Só que isso não significa que ele não poderia usar a força, né, o êxito não, que ele não pudesse hesitar-se toda vez que fosse necessário, tá? Usando amplamente os poderes que lhe eram concedidos pelo ato institucional número 5, pelo AI-5, que mais tarde ele próprio extinguiria. Lembra do AI-5? Cassação de mandato, suspensão de direitos políticos por 10 anos, fechamento do Congresso Nacional, blá 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 blá, certo? E no caso, futuramente o próprio Geisel vai extinguir esse ato institucional número 5. Agora vem a cronologia dos fatos. A história, ela segue uma sequência, então vamos seguir esse raciocínio. São muitas informações a partir de agora, então prepare-se aí, 1, 2, 3. Muito bem. No ano de 1974, nós tivemos um fato em novembro de 74. Nas eleições de novembro de 74, pessoal, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado. Tá? Então, o MDB ele vai ganhar onde? No Senado. 48% para a Câmara dos Deputados e ganha em 79 das 90 cidades com mais de 100 mil habitantes. Então perceba aí. Fato 2. Criação do Ministério da Previdência Social. Então quem for fazer concurso do INSS, entre outros concursos, vocês têm que saber esse fato número 2. A criação do Ministério da Previdência Social ocorre em 1974 durante o governo de Ernesto Geisel. E depois a gente vai ter a criação da Secretaria do Planejamento, tá? Então não se esqueçam disso. No ano seguinte, em 1975, estão acompanhando o raciocínio, nós tivemos a suspensão à censura da imprensa. Sei lá se eu falei certo, mas o que eu quero dizer para você é que a censura à imprensa é suspensa. Então, não tem mais esse negócio de censurar a imprensa, tá? Porque isso aí foi definitivamente suspenso. E aí, nesse mesmo ano de 75, então a gente tem uma notícia boa, que é no caso da questão da censura, que não vai existir mais, teoricamente. E aí, o fato 2 é uma notícia triste, que é a morte do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista Vladimir Herzog é assassinado em uma cela do DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo, no mês de outubro, tá? Esse aí, pessoal, é o Vladimir Herzog. Aí, no ano de 1976, nós vamos ter a decretação da Lei Falcão. Tá, professor, o que é essa tal da Lei Falcão que eu já ouvi falar várias vezes, mas eu não sei o que é? Bom, essa Lei Falcão aí estabelecia as seguintes diretrizes gerais para a campanha eleitoral, através do sistema de radiodifusão. Primeiro, divisão em partes iguais para os partidos e seus candidatos de horário gratuito.
Segundo, a apresentação do nome do candidato, sua legenda, seu número, seu currículo e sua fotografia. Então, teria que ter tudo isso aí, né, do jeito que está elencado. A apresentação do nome do candidato, a sua legenda, o seu número, o seu currículo e a sua fotografia. Com isso, o candidato a cargo eletivo via-se diante da necessidade de conquistar cada voto no contato direto com o eleitor, porque dessa forma, né, possibilita mais esse contato, essa familiarização. Outra coisa, restringiu o uso da propaganda eleitoral. Então, essa lei Falcão, gente, era uma lei que restringiu o uso da propaganda eleitoral. E na época, o ministro era um cidadão chamado Armando Falcão, que eu já vou mostrar a figura dele para vocês. Então, não se esqueça, decretação da Lei Falcão. Por que é Lei Falcão? Por causa de Armando Falcão, que era o ministro, que restringiu o uso da propaganda eleitoral e além das outras diretrizes que foram difundidas, certo? Aí, tá. Por essa lei, qual lei? A Lei Falcão ainda, né? Os candidatos ficavam proibidos de aparecer ao vivo no rádio e na televisão durante a campanha eleitoral. Então, durante a campanha eleitoral, era terminantemente proibido aparecer ao vivo no rádio ou na televisão. Então, quer seja no rádio, quer seja na televisão, era terminantemente proibido a se expor como queira aparecer durante a campanha eleitoral. Esse foi o fato 1, que eu considero o mais importante, que é a Lei Falcão. Qual ano? 1976. Depois, nós vamos ter o fato 2. O operário Manuel Fiel Filho é morto em circunstâncias semelhantes. Tá? E o fato 3, no final de 76, o MDB vence novamente as eleições. Então, novamente, o MDB vence as eleições. Nós vimos que o MDB vence quando, gente? Em 74, lá no Senado e também lá nas cidades com mais de 100 mil habitantes, de 79, ganha em 79 das 90 cidades com mais de 100 mil habitantes. Tá, mas isso aí é detalhe demais. Bom, esse é o Armando Falcão, responsável, né? Esse é o Manuel Filho, que vai morrer, que vai ser assassinado, né? Muito parecido com Vladimir Herzog. Além do lançamento do pacote de abril, fato 2, que o governo coloca o Congresso em recesso. Aí nós vamos ter o fato 3 e o fato 4. O fato 3 seria a emenda constitucional número 7. Depois a gente vai ter a emenda constitucional número 8. O que fala a emenda constitucional número 7? Fala da reforma, isso aqui, pessoal, mais quem for fazer concurso que eu coloquei. Fiz uma aula completinha, tá? Vestibular não cai isso aqui, concurso cai. Então, a emenda constitucional número 7 seria a reforma do sistema judiciário. Então, eu estou unindo o útil com ao agradável, tá? Ou não, né? Sei lá, complicando mais, não sei. Então, a emenda constitucional número 7 seria a reforma do sistema judiciário. A emenda constitucional número 8, a alteração da legislação eleitoral. Então, de número 8 tem a ver com a legislação eleitoral. Fato 5. A exoneração do ministro da Guerra, que era o general Silvio Frota, em outubro. Ele foi exonerado, mas não vem ao caso aqui, tá, gente? No ano seguinte, em 1978, Geisel anistiou os exilados políticos que agora poderiam voltar ao Brasil, incluindo Leonel Brizola e o velho Luiz Carlos Prestes, que estavam exilados. Vou até mostrar a figurinha do Leonel Brizola e do Luiz Carlos Prestes. O que interessa é que nesse ano de 78, Geisel anistiou os exilados políticos. Depois, mais tarde, a Lei de Segurança Nacional. Quem que havia instituído mesmo a Lei de Segurança Nacional? Humberto de Alencar Castelo Branco, né, gente? Então, essa Lei de Segurança Nacional, instrumento jurídico do autoritarismo do regime, foi modificada e abrandada. Então aqui já está começando a mostrar uma certa, né, mudança, digamos assim. E essa mudança ela vai ser mais significativa com a revogação do AI-5. Mas antes disso, vamos por hora aqui. Então, no ano de 78, além de Geisel ter anistiado os exilados políticos, a Lei de Segurança Nacional, que era um instrumento jurídico do autoritarismo do regime, foi modificada e abrandada. Quando eu digo modificada, é porque ela mudou para ficar mais branda. Então, por isso, modificada e abrandada.
Fato 3. Geisel envia ao Congresso uma emenda constitucional que acaba com o AI-5 e restaura o habeas corpus. Lembre que o habeas corpus havia desaparecido, assim, entre aspas, né? Então, vai ser restaurado. Então, Geisel envia ao Congresso uma emenda constitucional que acaba com o AI-5. E aí, no final de 78, o MDB volta a ganhar as eleições. Perceba, o MDB vive aí ganhando as eleições. Isso mostra, né, uma certa mudança, né, que está tendo aí. Só pelo fato do MDB ganhar, né, gente? Em 79, nós vamos ter a revogação do AI-5. Isso aí é importantíssimo. É o fato de 79 é a revogação do AI-5, tá? Bom, esse é o Silvio Frota que foi exonerado, tá? A exoneração do Silvio Frota. Aqui esse senhorzinho de preto e branco é o Luiz Carlos Prestes, né? Já estava velhinho, coitado, né? O tempo acaba, né, com a gente. E esse outro aqui é o Leonel Brizola, né? Cara de sarcástico, de sagaz, de perspicaz, enfim. Aqui então vamos sintetizar as nossas ideias. O chamado Programa de Aperfeiçoamento do Regime Democrático, que lenta e gradualmente o presidente Geisel vinha desenvolvendo, possibilitaria, né, então esse programa de aperfeiçoamento do regime democrático, a criação de novos partidos políticos no país, isso é o óbvio, né, isso é bem óbvio, ter novos partidos, o aumento dos poderes do legislativo e do judiciário, então conferindo aumento de poder, delegar poderes tanto ao legislativo quanto ao judiciário, a participação representativa dos integrantes do segmento civil em todos os níveis de decisão do Estado. Além disso, preparar o retorno às atribuições exclusivamente constitucionais de militares da ativa, que devido à conjuntura revolucionária vinham ocupando cargos e funções tradicionalmente civis, tá? A gente vai ter a questão econômica, que eu acho importante ser ressaltada. Introito, início. O general Geisel enfrenta dificuldades que marcam o fim do milagre econômico e ameaçam a estabilidade do regime militar. Então lembra aquele milagre econômico? Por que era um falso milagre econômico? Por que de milagroso não tinha nada? Porque foi sustentado em cima de 3 pilares, basicamente, né? Arroxo salarial, empréstimos externos, repressão política. Então, mas é inegável, incontestável que provocou grandes mudanças, né? Construção de obras faraônicas, o crescimento da indústria automobilística, construção civil, que caminhavam de forma paralela, né? Enfim, aí, então a gente vai ver a questão econômica aqui, que estava sendo um tanto quanto ameaçada. A crise internacional do petróleo, porque, gente, evidentemente tudo isso se dá por conta dessa crise internacional do petróleo. Contribui para uma recessão mundial e aumento das taxas de juros. Então, junto a essa recessão mundial, nós temos o aumento das taxas de juros, que eram gritantes essas taxas de juros, mais essa recessão mundial. Além de reduzir muito o crédito, põe a dívida externa brasileira em um patamar crítico. Olha até o desenho que eu coloquei para vocês desse senhorzinho com as mãos na cabeça, assim, segurando, para imaginar que, para você criar no seu imaginário que o patamar estava crítico, a dívida externa brasileira estava em um patamar crítico. Dívida é uma palavra que ninguém quer ouvir, e o Brasil estava justamente nessa situação. A dívida externa brasileira estava em um patamar crítico por conta da recessão mundial e do aumento das taxas de juros. Isso aí tudo, né, reduzira muito o crédito, tá? Aí tem a recessão, né, o PIB diminui e o desemprego aumenta. O PND2 consistia em um imenso programa de investimentos. Então, quais eram esses investimentos? Aqui. Quais eram esses investimentos e quais eram essas metas? Substituição das importações de produtos industriais básicos. Isso é termo de prova, cai nas provas de vestibular.
que eu retirei de um livro de economia, mas cai nas provas, tá? A substituição das importações de produtos industriais, produtos industrializados básicos, como aço, alumínio. O que é o aço lá na química? Mistura de ferro mais carbono, né? Então, de aço, alumínio, cobre, fertilizantes, produtos petroquímicos e bens de capital. Uma rápida expansão da infraestrutura econômica, energia hidráulica e nuclear, produção de álcool, transportes e comunicações. Então a gente vai ter essa expansão da infraestrutura econômica, isso aí é termo de prova, tá, gente? Vai ocorrer essa expansão da infraestrutura econômica. Muito bem. Muitos desses investimentos foram realizados por empresas estatais. A gente viu que no governo anterior, no governo de Médici, né, houve um fortalecimento do setor estatal com o surgimento de mais ou menos quase 300 empresas. Então aqui muitos desses investimentos foram realizados justamente por essas empresas estatais em campos como energia, aço e infraestrutura econômica, né? Então vai haver essa expansão da infraestrutura econômica, enquanto outros, principalmente bens de capital, foram executados pelo setor privado. Já os bens de capital foram executados por quem? Por qual iniciativa? Pelo setor privado. Claro que teve, né, no caso dos bens de capital, que seria no setor privado, houve o apoio financeiro maciço do Banco de Desenvolvimento, do BNDE, tá? Os objetivos desses programas eram agir com uma forte política contracíclica diante do impacto causado pela crise do petróleo. Então, o que o governo queria é ter uma forte política contracíclica. Então, era uma política contracíclica. Por quê? Por causa do impacto que foi causado, que foi gerado pela crise do petróleo. E manter, claro, uma razoável taxa de crescimento, o nível de emprego e consumo. É o que todo mundo quer, o que todo mundo sonha, que haja taxa de crescimento, que haja nível de emprego, que haja consumo. Muito bem, mudar a estrutura da economia através da substituição de importações. Então, mudar essa estrutura como? Através da substituição de importações e também da diversificação e expansão das exportações. Então, os produtos que vão ser exportados, a gente tem que procurar diversificar e, claro, procurar expandir. Então, essa diversificação e essa expansão das exportações. Bom, aí eu tirei do livro de economia aqui, ó. Segundo Martoni, o programa foi um meio de estimular... Qual programa? O segundo PND, ou PND2. Tem livro que fala PND2, ele fala segundo PND, enfim. O programa foi um meio de estimular os bancos internacionais a financiar o déficit da conta corrente e a prorrogar o ajuste externo. Veloso, ministro do Planejamento na época, justificou o grande número de investimentos ocorridos graças ao segundo PND, pois a curto prazo os retornos sobre o investimento em projetos de infraestrutura e indústria pesada seriam baixos demais para atrair o capital privado. Esses setores, entretanto, foram considerados de importância fundamental na nova fase de substituição de importações em que o país estava prestes a ingressar e acabariam por beneficiar o setor privado. Veloso declarou: se você quiser operar somente através do sistema de mercado, dadas as condições atuais do Brasil, não verá o setor privado atuando no aço, fertilizantes, produtos petroquímicos e metais não ferrosos e etc. O próprio ministro do Planejamento na época, que era o Veloso, falava disso aí, tá, gente? Então, a opção pelo crescimento, essa taxa de crescimento, esse nível de emprego aceitável e também o consumo, tudo isso aí, essa opção pelo crescimento, implicou um excepcional aumento da dívida externa do país. Então, para isso, tudo tem um custo, e o custo foi essa dívida externa, e essa dívida, né, se deu, né, muitos empréstimos, beleza. Sem os empréstimos no exterior, não teria sido possível para o Brasil pagar a conta do petróleo.
mais elevada e continuar a importar os insumos necessários à produção de bens industriais, principalmente aqueles que deveriam acompanhar os maiores planos de investimentos do PND2. Depois de permanecer constante durante a década de 1960, a dívida começou a aumentar em 1969, quando o Brasil principiou a fazer empréstimos no mercado internacional, subindo de 3,3 bilhões em 1967 para 12,6 bilhões em 1973. Gente, em 73 foi de 12,6 bilhões, uma taxa média anual de 25,1%. Meu Deus. 1975. Esses fatos eu acho que não são importantes, relevantes, mas eu coloquei para servir como pano de fundo. Mas fiquem tranquilos, fiquem gelo quanto a isso. Fato 1. Criação da Comissão de Indústria. Tanto que eu só vou ler isso aqui como eu estava lendo os outros, tá? Mas mais rápido. Fato 1. Criação da Comissão de Indústria da Construção Civil. Fato 2. Criação do Paulo Centro, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados. Fato 3. Aprovação do Plano Nacional de Saneamento. Fato 4. Assinatura do Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha. Fato 5. Assinatura do Tratado de Amizade Brasil-Paraguai de colaboração econômica, tecnológica e cultural entre os dois países. Quem foram os envolvidos? Geisel e Stroessner. Fato 6. Criação do Programa Nacional do Álcool, ProAlcool, em novembro, tá, gente? O propósito era incentivar a produção de álcool no Brasil. Isso é importante. Geisel fica marcado por conta disso também, tá? Porque o propósito era incentivar a produção de álcool no Brasil. O objetivo final era que esse produto passasse a ser usado em larga escala, como combustível veicular em substituição à gasolina derivada do petróleo. Fato 6. Anúncio de medidas para enfrentar os efeitos sobre o Brasil da crise econômica mundial. A Petrobras ficou autorizada a assinar contratos com empresas estrangeiras para exploração de petróleo no Brasil. Nesses contratos existiam cláusulas que transferiam todos os riscos de despesas de pesquisa e exploração às empresas interessadas, caso estas não encontrassem petróleo nas áreas contratadas. São os popularmente conhecidos contratos de risco. Fato 7. Sobretaxação pesada às importações de artigos considerados supérfluos. Tá. 1976. Gente, em fevereiro nós tivemos a instituição do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Depois a inauguração da hidrelétrica de Marimbondo entre São Paulo e Minas Gerais em maio. Em maio nós tivemos a assinatura da ata de constituição da siderúrgica de Tubarão. E um fato 4 foi a assinatura do Decreto-Lei número 1470, criando um depósito prévio, tá, para os viajantes ao exterior. Em síntese, o ano de 76 foi marcado por importantes viagens do presidente Geisel ao exterior. Foi para a França, Inglaterra, Japão, até no Japão Geisel foi, certo? Lá do outro lado. Sintetizando as ideias. O governo Geisel passava por dificuldades econômicas. Eram gastos bilionários, não eram nem milionários, eram bilionários. E para colocar em prática esse plano de desenvolvimento, foi necessário obter recursos externos. Quando chegou em 79, uma segunda crise do petróleo elevou o preço do produto a valores recordes. Naquela época, não é recorde, é record, ou recorde, acho que é recorde, né? Naquela época, 80% do petróleo consumido no Brasil era importado. Assim, o valor equivalente a quase metade das receitas das exportações brasileiras passou a ser utilizado para pagar a conta das importações desse produto pelo país. Nessa conjuntura, o governo ficou sem recursos para custear seus investimentos e saldar seus compromissos, precisando fazer novos empréstimos no exterior, o que aumentou ainda mais a dívida externa brasileira. Então, sintetizando a síntese das ideias. O que nós temos que saber disso aí? Que Geisel passava por dificuldades econômicas, a gente viu que foram bilhões gastos excessivos, porque ele quis fazer coisas que
exigiam uma quantidade significativa de dinheiro, e isso compromete o país, deixa no patamar crítico, o Brasil fica endividado, contrai empréstimos, certo? Enfim, e aí por conta de tudo aquilo que ele quis fazer, tá? Bom, aqui tem uma parte específica regional que eu não vou falar por dois motivos, porque o vídeo vai ficar muito extenso, isso aqui e também tem muita coisa e eu acho que vai confundir, né? Então, por dois motivos. Primeiro, porque é muito extenso. Segundo, que eu acho que muita informação na cabeça de vocês. Então, eu deixo para a próxima aula para falar da parte específica, que é a parte regional, a recorrência e contemplação da divisão do Estado em vestibulares do Centro-Oeste, em especial Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Unic, Uniderp, FGD. E cria os links interessantes, tá? Dá um pause aí, digita e dê uma lida. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!